Ainda sobre essa questão do vazamento, o senhor foi muito duro, muito incisivo ao acreditar ao Ministério Público esse vazamento. No entanto, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em seguida se manifestou, fez ali uma fala reiterando a necessidade de autonomia e independência do Ministério Público, acho que numa resposta ao que o senhor falou, que é necessário que haja controles para excesso de poder e concentração de poder nas mãos de uma só instituição, e negou peremptoriamente que tenha partido de lá. Disse que essa acusação ao ministro Toffoli nem sequer consta dos anexos firmados até agora com a OAS e com Léo Pinheiro. Eu queria saber o que o leva a ter tanta certeza que o vazamento partiu de lá e que não pode ter sido, por exemplo, uma manobra da defesa da própria empreiteira para tornar a delação um fato consumado, sendo que ela, ao que consta, estaria meio emperrada. Eu não afirmei que se tratava, na verdade, de vazamento que vinha exclusivamente do Ministério Público. Eu disse que, quanto às probabilidades, é muito mais provável que tenha vindo do Ministério Público, por conta dos antecedentes, da dificuldade de se verificar. Veja o que acontece hoje. O Ministério Público, nas investigações, está há 100 dias adiantado. Eles dispõem de informações, das delações e tudo mais. A imprensa tem uma relação com o Ministério Público hoje, uma parte da imprensa, tem uma relação de quase que dependência. Tanto é que endeusam figuras que são pobres figuras, não é? Mas endeusa por quê? Porque depende dessas informações. Então, dependendo dessas informações, como um viciado depende do fornecimento de drogas. Então, é preciso ter cuidado nesse momento. Aqui interessa, a defesa interessa anular uma delação porque vazou? Sabe, é muito difícil que isso ocorra. E vem o ato de suspensão. O senhor é contra essa anulação e essa suspensão das negociações para a delação do Léo Pinheiro? Eu tenho a impressão de que até aqui há um discurso um tanto quanto absolutista. Não aceitamos mais a delação. O próprio ministro Marco Aurélio disse que a delação tem que ser discutida no próprio judiciário, né? Na verdade, e esse argumento que você falou, é bom que as pessoas tenham a exata noção. No Estado de Direito, essa definição de quem é civilizado. Não há soberanos. Todos estão submetidos à lei. Uma coisa é autonomia, outra é soberania. A independência do Ministério Público significa autonomia, não soberania. Está submetido à lei. Outra coisa que impressionante foi a sua declaração, eu gostaria que o senhor confirmasse, porque está apenas na mídia escrita, de que aquela tese de validação de prova ilícita só pode ter nascido da cabeça de um cretino absoluto. Eu até gostei, mas é isso mesmo, ministro? É verdade. Veja, como que se pode imaginar que amanhã, vamos dizer, um desses psicopatas que de vez em quando ocupam cargos públicos decida fazer escuta telefônica sem ordem judicial. Em nome, talvez, do combate ao crime, aparecem essas figuras. Ou até escamoteando práticas de malfeitos que eles também acabam por fazer. Vamos dizer que agora podemos validar esse tipo de coisa? Ou um delegado no interior que, com bom propósito, decida torturar para obter confissão. Quer dizer, as pessoas têm que respeitar, inclusive, a inteligência do país, o padrão de civilização que nós atingimos, né, para não fazer propostas desse tipo. Isso é uma ofensa à inteligência do país, ao nosso padrão civilizatório. Eu volto a Vera Magalhães. Ministro, quando o senhor fala em controles aí para essa atuação do Ministério Público e outras instituições que tentem exercer o seu poder de maneira absolutista ou absoluta e concentrada, o senhor fala em novos controles ou apenas de aplicar o que já existe na Constituição? Não, aplicar o que já existe. Nós precisamos do país, por exemplo, de uma nova lei de abuso de autoridade. Quando se falou de aprovar um projeto de lei de abuso de autoridade, todas essas autoridades saltaram. Não pode haver uma nova lei, etc., porque vai nos atingir. Como se alguém pudesse ser contra uma lei que pretende regular abuso de autoridade. Por quê? Porque quer ter o direito de abusar? Quer dizer, é isso que a gente deve entender disso tudo. E há uma grande confusão. Veja, eu não sou contra a Lava Jato, pelo contrário, me pronunciei no Supremo várias vezes em defesa da Lava Jato. Acho que prestamos um grande serviço e presta um grande serviço. De fato, nós emporcalhamos a política. Esses últimos anos foram trágicos. Eu chamei isso já de um regime cleptocrático. Realmente, nós temos um período triste da nossa história. E eu acho que a Lava Jato está prestando um grande serviço. Mas
tudo tem limite. É só uma questão, ministro, por favor. Para eu explicar ao nosso ouvinte, foi uma fala do senhor minutos atrás. Como é um processo de delação, nesse caso, né? Vamos pegar nesse caso inteiro. É aprovado pelo ministro Theury ou ele consulta a turma? Como é que conclui-se a aceitação de uma delação premiada de qualquer cidadão em relação a um processo como esse que nós estamos discutindo? O ministro Theury, ele aceita ou homologa em relação àquelas autoridades que têm prerrogativa de foro. Do contrário, isso fica no primeiro grau, né, com o juiz que é competente. O ministro Theury tem feito uma ressalva, inclusive, em relação às situações específicas, dizendo que os fatos serão considerados a posteriori, que inclusive a utilidade da prova, portanto, será confirmado ou não o benefício negociado, dependendo do resultado que se tenha obtido. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Posso fazer uma última pergunta para o ministro? Vamos lá, Vera, podemos, para fechar. Ministro, aproveitar que o senhor está nos dando a honra de estar aqui ao vivo, por fim, muita gente está dizendo que o senhor foi muito crítico com esse vazamento por se tratar de um colega, um ministro do Supremo de quem o senhor é próximo, o ministro Dias Toffoli, mas não foi assim tão crítico em outros casos de vazamento e já houve vários. Por exemplo, daquela conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, em que eles falam do Bessias e de levar o papel, que o senhor achou que era, sim, uma coisa válida para que se mostrasse que eles estavam tentando obstruir a justiça. Existe essa seletividade? Eu acho que é importante que o senhor fale sobre isso. Não existe essa seletividade. No caso daquela conversa, o que se discutiu é se a gravação ocorreu ainda quando havia uma autorização judicial, que houve uma autorização judicial para interceptar o ex-presidente Lula, e isso parece que está sendo esquecido. Então, nós estamos falando dessa discussão. E no caso, tanto é que eu fui relator daquele processo, daquele mandado de segurança, e disse, além da discussão sobre a legalidade ou não das provas, que eu não coloquei em questão naquele momento, nós tivemos a confirmação da conversa, tanto pela presidente quanto pelo presidente Lula. Portanto, e esse é um critério que nós adotamos na justiça. Pode haver uma prova ilícita, mas isso não era objeto da discussão, né? E eu me pronunciei nesse sentido, de forma muito clara. E todas as vezes que houve excesso, que eu entendi que havia excesso, eu me pronunciei. Isso vocês sabem ao longo da história, né? Fui eu que levantei o problema do Estado policial no Brasil, quando o PT muito fraco da polícia